Em Viagens na Minha Terra, Garrett e os amigos encetam o regresso a Lisboa. Ao passarem de novo pelo Vale de Santarém, reconhecem duas figuras espectrais à porta da casa da menina dos Roxinóis. É a velha Francisca e Frei Diniz. Neste instante, em que a ficção e a realidade, passado e presente se cruzam, Garrett aproxima-se do velho frade e pergunta-lhe como acabará a história de Carlos e Joaninha. Frei Diniz entrega-lhe então uma carta. A carta que Carlos deixou antes de partir, 10 anos antes. É a ti que escrevo, Joana, minha irmã, minha prima. A ti só. Nem eu já sei quem são os meus. Confunde-se. Perde-se-me esta cabeça nos desvarios do coração. Errei com ele. Perdeu-me ele. Ah, bem sei que estou perdido. A Carlos escreve a ela aquela carta gigantesca, que é brilhante, porque é uma síntese da vida de um homem perdido, que eu acho que é o primeiro reflexo real do romantismo na literatura portuguesa, na literatura brasileira. Mas essa carta é escrita de Évora Monte, maio de 1834, ou seja, do próprio momento da vitória liberal. Quer dizer, Garrett tinha consciência de que... E é engraçado como ele funda a história da personagem com a história do país, não é? Realmente, Carlos é uma criatura ficcional em quem estão compendiados muitos dos problemas do país. Carlos vai revelar-se inteiramente a Joaninha. Falar-lhe da pureza que ela conservou e ele perdeu para sempre quando deixou o vale. Confessar-lhe que a sua perseguição do absoluto e da perfeição o levou a erros, decepções e paixões sucessivas. Eu acho que essa sucessão de fracassos amorosos do Carlos das Viagens, são as 3 irmãs inglesas, é também uma freira do convento de São Gonçalo, na terceira, traduz muito bem, por um lado, a volubilidade amorosa do homem romântico e, por outro lado, esse trajeto constante entre o ideal, a tentativa de concretização de um absoluto, no caso um absoluto amoroso, e depois o seu falhanço. Creio que me vou fazer homem político. Falar muito na pátria, com que me não importa. Ralhar dos ministros, que não sei quem são. E quem sabe, talvez darei por fim em agiota, que é a única vida de emoções para quem já não pode ter outras. Então, esse conjunto, essa história romântica, de certa forma, eu acho que ele quis fazer um certo paralelo com a própria história portuguesa. Não é? O Carlos, um sujeito eterno migrante, que vai para a Inglaterra, vai para as ilhas, volta, entra numa revolução e quer ir embora de novo e acaba cedendo tudo, acaba se tornando um burocrata. Não é? O desfecho da história conta-se em poucas palavras. Joaninha enlouquece e morre. Georgina entra para um convento. Frei Diniz e a velha Francisca permanecem àquela porta como mortos-vivos. E Carlos torna-se barão e em breve será deputado. Tal como Garrett será deputado. O João Batista da Silva Leitão, que combateu pelos direitos do povo enquanto alimentava sonhos de aristocracia. Garrett está muito em exibição sempre perante um público, vê-se que tinha facetas dandies, não há dúvida nenhuma, e narcísicas, não é? E, de facto, essa roupa elegante que ele gostava de usar é algo que compõe a persona, o vulto de Garrett, e que, na época, logo foi um pouco satirizada por contemporâneos. Mas há uma história que o meu avô contava de, não sei se é uma lenda ou se é uma história verdadeira, mas que tem um pouco a ver com o caráter de Almeida Garrett, escritor, que é que ele teria uma batata da perna falsa, não? Uma barriga da perna falsa, um pouco para fazer o desenho da perna nessa vaidade ou dentro dessa personagem do dandy, mulherengo, e que um dia, com um novo criado de vestir, está a tirar aquilo e, perante o espanto, o susto do criado, que nunca tinha visto tal coisa, né? Sair uma parte da perna
do desenho, ele teria dito: agora ajuda-me aqui a desenroscar a cabeça, se faz favor. Fim da Guerra Civil, Pedro IV restitui o trono à filha Dona Maria II. Mas meses depois, o rei sem reino morre de tuberculose em Queluz. Desaparecia assim um homem tremendo, herói e vilão de uma época notável. Mas cumprira o seu dever. Portugal era agora um reino tranquilo e feliz. Ou não? O frade era até certo ponto o Dom Quixote da sociedade velha. O barão é em quase todos os pontos o Sancho Panza da sociedade nova. Menos na graça, porque o barão é o mais desgracioso e estúpido animal da criação. Nem eles compreenderam o nosso século, nem nós os compreendemos a eles. Por isso brigamos muito tempo. Afinal, vencemos nós. O barão mordeu no frade, devorou-o, escociou-nos a nós depois. Com que havemos nós agora de matar o barão? Ao longo de viagens na minha terra, percebemos em Garrett um tom desiludido com o liberalismo. Mas porquê? E que criaturas terríveis seriam, afinal, os barões? O barão mordeu no frade. Mordeu no frade, escociou-nos. Escociou-os e mordeu-nos a nós depois. Esta é uma frase fundamental para se poder compreender, por um lado, tão simplificadamente, a evolução espúria, a evolução contra todas as regras morais porque eles tinham lutado, e ao mesmo tempo o desencanto do Garrett relativamente à evolução da sociedade portuguesa. Este conflito que o Garrett diz ser um conflito eterno entre o espiritualismo e o materialismo, não é? Que ele vê encarnados nesses dois grandes símbolos, não é? Quixote e Sancho Panza. E que, no tempo moderno português, ele vê encarnados no frade e no barão.